Lucas capítulo 8, do versículo 5 ao 8, diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje eu quero falar sobre o tema um grave erro do crente. Você é crente, você deve ficar atinado ao que nós vamos falar hoje, para evitar este grave erro. Não é o único grave erro, mas é certamente um grave erro. E esse erro é na questão de plantar e colher. Existe uma demora, existe um intervalo entre uma coisa e outra. Existe um intervalo tanto para começar a colher o que plantou, tanto quanto para parar de colher o que plantou, seja bom ou ruim. Então existe um intervalo entre você plantar e colher, e o intervalo entre você parar de plantar e você parar de colher. Em outras palavras, você não vai plantar hoje e colher amanhã. Do mesmo jeito, você não vai deixar de plantar hoje e parar de colher amanhã. Há um intervalo. É sobre o erro, esse erro muito sério, é que nós temos que ficar atentos. No texto que nós lemos, nós constatamos que existem tempos diferentes de colher. Existem níveis diferentes de produção. Nós lemos que algumas sementes cresceram por um tempo e depois pararam de crescer. Outras sementes deram fruto, cada vez mais e mais. Mas note que não dão fruto, em nenhum desses casos aqui que nós vimos, eles não dão fruto no mesmo tempo ou ao mesmo tempo. São tempos diferentes. Qual a diferença? Qual o diferencial entre cada uma dessas sementes? Não era a semente era a mesma, a semente era tudo semente no mesmo saco. O semeador aqui naquela época saía com um saco que ele pendurava aqui no ombro, do pescoço, ele enchia de grãos, que eram as sementes, e ele saía semeando. Ele não escolhia, bom, essa aqui, essa ali. Não, ele enchia o saco dele com semente e saía pelo campo semeando. Então, as sementes eram as mesmas. O diferencial não estava na semente. O diferencial estava no solo. O diferencial estava onde as sementes caíram. Umas no caminho, outras nos espinhos, outras na rocha e algumas na terra boa. E foi a terra boa o diferencial que refletiu e condicionou o resultado de quando e quanto fruto se dava. Hoje eu quero ver 3 possíveis situações em nossas vidas. Cada uma delas vai refletir o tipo de solo. Lembrando que aqui nós não somos a semente, aqui nós somos o solo. E nós temos como decidir que tipo de solo. Nós temos como influenciar. Ninguém vai decidir ser bom solo simplesmente porque quer. Ah, vou ser bom solo. Nós podemos decidir ser bom solo tomando certas atitudes. Do mesmo jeito, dependendo das nossas atitudes, nós vamos terminar sendo um solo rochoso, um solo espinhoso ou até mesmo um solo bom, como falou aqui. Mas todas essas situações elas refletem e determinam o tipo de solo que nós estamos nos apresentando. Então, poderemos também constatar se estamos cometendo esse grave erro do crente, que é o tema de hoje. Esse grave erro se manifesta em 3 erros. O primeiro erro, se você olhar comigo para Isaías capítulo 15, o primeiro grave erro do crente em relação a plantar e colher, a gente vê um exemplo disso em Isaías 15, versículo 6, que é o erro de colher fruto antigo. Colher fruto antigo. Diz assim, versículo 6 de Isaías 15.
porque as águas de Ninrim serão pura assolação. Coisa boa não é. Pura assolação. Porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Por isso, a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Aqui está falando sobre o povo de Moabe. E o povo de Moabe cometeu um desses graves erros. Erro grave esse que nós não deveríamos repetir em nossas vidas. Existem muitos crentes que eles vivem da colheita, eles vivem da seara dos frutos de plantio antigo. Eles estão colhendo frutos de sementes que eles plantaram há semanas, meses, às vezes anos atrás. Lembrando o que eu disse no início, há um intervalo entre você parar de plantar e você parar de colher. Você pode parar de plantar, mas ainda colher frutos antigos. Não há nada, absolutamente nada de errado de eu e você colhermos frutos antigos. Frutos de plantio que nós plantamos no passado. 10, 15, 20 anos no passado. Ou semanas no passado, ou meses. Não há nada de errado com isso. Mas a colheita vai minguando e diminuindo e chega um dia que ela vai acabar. Nós podemos e devemos colher fruto antigo, mas devemos sempre estar plantando fruto novo. Nunca devemos viver apenas de frutos antigos, mas ao mesmo tempo que colhemos frutos antigos, devemos estar semeando frutos novos, sementes novas, para quando o antigo plantio minguar e terminar, nós não vamos ficar como ficaram aqui esse pessoal aqui de Moabe que nós lemos em Isaías, versículo 15. Como eu disse, o texto se refere não ao povo de Israel, mas se refere ao povo de Moabe. Moabe, se você vê na Bíblia, era uma terra, era uma região, era uma terra, era também um reino, havia um reino com um rei e também era um povo. Era uma terra, era um reino e era um povo. E dependendo do contexto, nós saberemos do que está tratando. Mas aqui está falando sobre a terra e sobre o povo de Moabe. O povo de Moabe, ele ocupa um lugar curioso em relação a Israel. Por um lado, eles foram uma pedra de tropeço, eles foram verdadeiros inimigos do povo de Deus durante toda a sua história. O povo de Moabe, ele foi criado, o seu patriarca é Ló, o sobrinho de Abraão. O povo de Moabe são os descendentes do relacionamento incestuoso que houve entre as suas duas filhas e o próprio Ló. Daquela junção surgiu o povo de Moabe. Não existe mais Moabe. A terra está lá, obviamente, mas o povo, o reino, não existem descendentes de Moabe nenhum. Todos foram erradicados com o passar do tempo. Mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, isso acho que mostra a graça e a misericórdia de Deus, ao mesmo tempo Davi, e consequentemente Jesus, que era descendente de Davi, mas Davi era descendente de Ruth. Ruth, se você ler o livro de Ruth, nós saberemos que ela é o quê? Uma moabita. Lembrando que Elimeleque e Noemi saíram da terra de Deus, saíram de Israel e foram passar um tempo aonde? Em Moabe. E lá os seus filhos casaram com moabitas. E depois que morreu os filhos, morreu Elimeleque, eles voltaram, pelo menos Ruth voltou com a sua sogra, e lá a história desenrolou, ela se converteu, ela se tornou povo de Deus, se casou e entrou na descendência do Messias. Então é uma nação curiosa. Moabe foi uma pedra de tropeço, mas ao mesmo tempo está na lineagem de Cristo, através de Ruth, uma moabita. Ló, o pai dos moabitas, ele, por muito tempo, colheu os frutos antigos, veja bem, plantados pelo seu tio Abraão. Lembrando que Ló ficou órfão muito novo, Abraão não tinha filho, então Abraão adotou o seu sobrinho Ló e o criou praticamente como filho.
E Deus falou que ele ia dar uma descendência e Abraão até desconfiava que ia ser através de Ló. Mas Deus falou, não, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Mas Ló foi criado como filho de Abraão e ele colheu essas bênçãos, ele colheu esse fruto antigo, fruto plantado nem por ele, mas pelo seu tio. No entanto, tudo isso mudou. Colheu tanto esse fruto que os rebanhos que Ló tinha cresceram e começaram a ter contendas entre o povo de Ló, ainda com Abraão, o seu povo, a sua tribo, a sua equipe, seus funcionários, e os de Abraão. E Abraão falou, olha Ló, faz o seguinte, você está muito grande, está com muito gado, muita gente, eu também, então faz o seguinte, escolha. Se você for para um lado, eu vou para o outro, se for para cá, eu vou para lá, você escolha. E a Bíblia fala que Ló olhou a planície do Jordão, bem verde, aguada, e escolheu o que na visão dele era o melhor, o mais interessante. Mas Ló colheu os frutos antigos do seu tio, até quando ele partiu para a planície do Jordão, onde acabou, nós sabemos a história, em Sodoma, onde nós sabemos a cidade foi destruída, e nós sabemos que ele parou de colher os frutos antigos porque ele parou de plantar. Ele tinha um péssimo testemunho na cidade. Quando ele chamou os seus genros e o povo avisando que Deus ia destruir a terra, ninguém acreditou nele. Eles disseram, você está de brincadeira, né Jó? Jó não, Ló. Você está de brincadeira, Ló. Ninguém acreditava nele. Por que isso? Porque ele viveu por muito tempo só colhendo frutos antigos. Mas chegou um dia que o fruto se acabou. E o trecho que nós lemos hoje, Isaías 15, é justamente os descendentes daquele mesmo Ló. Os seus descendentes. No texto fala sobre um lugar chamado Ninrim, que era um lugar normalmente bom para plantio. Era um lugar com bastante água, um lugar muito bom, onde sempre foi plantado e sempre se dava muito fruto. Mas a situação foi mudando, a colheita foi acabando, e até o que tinham guardado se acabou, porque as águas de Ninrim serão pura assolação. As águas de Ninrim, que outrora eram uma grande bênção, agora serão uma grande assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Por isso a abundância que juntaram e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros levarão. O que quer dizer isso, ao ribeiro dos salgueiros levarão? Aqui eles estavam ao lado de um rio. E o pouco que sobrou, eles levaram para o ribeiro salgueiro para embarcar em navios, barcos, e irem embora daquela terra, que já não estava dando mais fruto. Eles tiveram que abandonar aquela região, deixar um lugar outrora frutífero, outrora que dava o seu fruto, mas a coisa secou, acabou. E até o que sobrou estava acabando, e aquilo que sobrou da sobra, eles embarcaram e partiram e foram para outros campos, outros lugares. E o mesmo ocorre hoje com aqueles crentes que deixam de plantar, só vivem, só colhem frutos antigos. Um dia o fruto acaba. Um dia as bênçãos vão minguando e eles saem à procura de campos diferentes. Aqui disseram. E o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levaram. Foram para a borda, a margem do rio, para embarcar aquilo e zarpar para outros campos. E muito crente faz isso. Eles não plantam semente nova, não plantam fruto novo. E quando o que tinha, o fruto antigo, acaba, eles partem. Eles deixam Deus. Eles vão procurar bênção em outro lugar. Custe o que custar. O que interessa é voltar a ter o fruto. Não interessa a doutrina, não interessa a igreja. Eu quero o meu fruto, eu quero a minha bênção. Eles partem, eles deixam. Eles levam o que sobrou e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque eles ficam frustrados, porque não estão colhendo mais nada, não está tendo mais fruto. Aí eles culpam o pastor, a igreja, Deus. Só não culpam eles. E a culpa é justamente neles, porque deixaram de plantar
estavam vivendo satisfeitos com colheita de fruto antigo. Mas quando nós paramos de plantar, vai chegar a hora que os frutos antigos também irão parar. É porque o mundo está... Gente, o mundo está do mesmo jeito que sempre teve. Terrível. O que acontece é que muitas vezes nós ficamos sem o poder de Deus. Nós ficamos sem fruto em nossas vidas. Nós ficamos indiferentes e frios espiritualmente. O problema não é o mundo. O problema é que nós paramos de plantar. Ficamos só vivendo nos frutos antigos. E como no caso de Ló, às vezes não é nem o fruto que ele plantou. É o fruto que o tio dele plantou. Ele foi abençoado, os seus rebanhos cresceram, não por causa dele, mas porque ele estava com o seu tio. E ao abandonar o seu tio, a escolher a planície bem verde e bem irrigada da planície do Jordão, ele achou que passou a perna no tio. Ele partiu para outros campos e foi parar em Sodoma, foi parar em Gomorra, que foi destruído. Muito crente faz isso. Deixa de plantar e acabam se afastando de Deus, vão se esfriando. E se não fosse o fato que o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, se refere a Ló como o justo Ló, ninguém diria que Ló é salvo. Pelo seu testemunho, ninguém diria que Ló é salvo. Mas nós sabemos que ele é, porque a Bíblia diz. Qual foi o problema? Ele só colhia fruto antigo. Não cometamos esse grave erro de colher fruto antigo. Tem igrejas, eu conheço igrejas, já foram grandes igrejas, mas sabe o que aconteceu? Essas igrejas viviam de fruto antigo, das glórias do passado, dos frutos do passado. Eles têm, então, grandes instalações, grandes prédios, grandes propriedades, institutos bíblicos e seminários e escolas e uma série de coisas. Mas deixaram de plantar. E aquilo vai minguando, aquilo vai minguando, aquilo vai minguando. E o que acontece é que a doutrina vai pela janela. E muitas dessas igrejas hoje estão com doutrinas falsas. Deixaram a sã doutrina, deixaram a fé. Primeiro grave erro, é não plantar e só colher fruto antigo. Olha comigo para Gálatas 6, versículo 9. Esse é um outro versículo conhecido. Gálatas 6, 9 fala assim: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então estamos vendo aqui grave erro do crente. Primeiro é o erro de só colher fruto antigo e não estar plantando fruto novo. O segundo grave erro é cansar de esperar o fruto. Você cansa de esperar o fruto. Existem crentes que vivem à espera do bom fruto, daquilo que plantaram. Diferente do primeiro erro, que pararam de plantar, esse segundo grupo, desse segundo erro, eles plantam, estão plantando, e estão aguardando. Mas eles cansam de aguardar. Gente, lá em casa, no santuário santo do pastor, eu tenho um pé de graviola. Eu não sei quantos anos aquilo está lá, e todo ano eu digo, esse ano, se não der fruto, vai ter. E todo ano eu tenho misericórdia. Mas sabe uma coisa? Faz anos que eu não colho fruto daquela árvore. Mas eu não cansei de esperar. Agora, o dia que eu cansar de esperar, aquilo vai virar lenha. Mas demora. Há um intervalo, como eu disse no início, há um intervalo entre plantar e colher. E há um intervalo entre parar de plantar e parar de colher. O parar de plantar e parar de colher se refere ao primeiro erro, que são pessoas que param de plantar e só estão colhendo o fruto. Por outro lado, tem um pé de acerola que eu não plantei. Já estava lá quando compramos a casa. Até hoje, se você jogar uma aguinha ali, é acerola tudo quanto é lado. Ali eu não canso de esperar, porque literalmente, se eu aguar, hoje, semana que vem tem acerola. E se eu não parar de aguar, não para de dar acerola. Não canse de esperar, porque a seu tempo ceifarás. É uma promessa.
Gente, a nossa vida tem pé de acerola, que no meu caso, parece que é uma coisa, você joga água, o fruto sai, e tem um pé de graviola que parece que, ó, eu já adubei, já botei isso, e fiz aquilo, e agora, não tem jeito, eu tenho que esperar. Mas muitas vezes, nós cansamos de esperar, e nós dissemos, se não for por Deus, vai ser pelo diabo. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha graviola. Eu quero o meu fruto, custe o que custar. E eu cansei de esperar em Deus, eu vou fazer do meu jeito agora. Vou resolver da minha maneira. Não faça isso. É um grave erro. Gravíssimo. O estado expectativo, o estado de ansiedade, sempre na espera da bênção. Preste bem atenção, esse é o estado normal do crente. Isso deve ser a norma. Que norma, pastor? Sempre na expectativa de bênção. Por quê? Porque sempre estamos plantando. Então, todo ano eu digo, esse ano vai sair graviola. Esse ano, até hoje não saiu. Mas todo ano eu espero. Todo ano eu digo, é esse ano, é hoje, é agora. Vamos ver, agora vai. E eu estou esperando. Então, esse é o estado. Mas se você não planta, você não pode esperar colher. Então aqui diz, espere a colheita e continue plantando, continue esperando. Não deixe de plantar só porque o fruto não veio. Não deixe de fazer o que é o bem só porque o fruto não veio. Continue plantando, continue fazendo o bem que o fruto virá. Não desanime, não canse de esperar. O crente deve sempre viver semeando e esperando bons e maiores frutos. Isso acarreta um certo sacrifício. Isso envolve a autonegação. O Salmo 126, no versículo 5, fala assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Todo mundo quer alegria. Eita, coisa boa, eu vou colher com alegria. Colher, graviola para cá, graviola para lá. Eita, que alegria. Mas ninguém quer as lágrimas. Eu não contei isso, mas toda vez eu vou para lá, quando eu não vejo nenhuma graviola, no pé de graviola. Gente, essas lágrimas aqui está se referindo a algum sacrifício, alguma autonegação, algum custo para você. Seja lá do seu tempo, seu talento, seu tesouro, alguma coisa, vai lhe custar alguma coisa. Você vai ter que adquirir a semente, você vai gastar tempo semeando. Você tem que limpar o chão, adubar o chão, tirar a pedra, limpar os espinhos. Você lembra a parábola do semeador? Tinha tinha semente que caiu no meio dos espinhos. Porque tinha espinho no lugar do plantio, tinha que ter tirado. Outros caíram na rocha. Por que tem rocha no lugar do plantio? Tinha que ter tirado. Agora, terra boa foi aquela terra adubada, arada, sem pedra, sem erva. Aquela espinho se refere a ervas daninhas, espinhosas. É um custo, é trabalho, é sacrifício, é autonegação. Lágrimas. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Todo mundo quer alegria, mas ninguém quer as lágrimas. Não pode ter um sem o outro. Dá trabalho, há um custo. Não canse de esperar, não canse de plantar. Eclesiastes 11, versículo 6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. É justamente o que eu estou falando, gente. É justamente isso. Eu falo, pela manhã, você semeia a semente, e à tarde não retire a sua mão. Quer dizer isso? E à tarde, não pare. Você semeia de manhã e você semeia de tarde. Porque você não sabe qual vai dar o quê ou quando o quê vai dar. Então você semeia de manhã, você semeia de tarde, você não para. Semeei, bom, eu vou esperar o fruto. Opa, deu fruto, vou semear mais? Não faça isso. Semeie de manhã, semeie à tarde, semeie com fruto, sem fruto, colheita, sem colheita, siga sempre plantando, semeando. Agora, quem cansa de esperar, vai semear hoje, semear amanhã, um dia vai parar de semear porque o fruto está demorando. Aí vai partir para outros recursos, outras doutrinas, outras fontes, outros caminhos. E aí que está o grave erro.
primeiro erro é não plantar e viver os frutos antigos. Nada de errado dos frutos antigos. Mas é errado parar de plantar e só viver dos frutos antigos. O segundo grave erro é cansar de esperar o fruto e parar de plantar. Desistir. E o terceiro é quase cômico. É esperar o que não plantou. Esperar o fruto daquilo que você não plantou. Diz assim o versículo 4 do Eclesiastes 11. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Tem crente que vivem esperando colher o bom fruto que nunca plantaram. Isso tem um nome, é loucura. É loucura. Já pensou, eu saio no meu quintal, no meu jardim do Éden, rapaz, eu não vejo a hora de colher aquele abacate. Pastor, você tem pé de abacate? Não, não tenho. Mas você realmente espera colher abacate? Você nunca plantou, nunca colocou a semente no chão, uma muda? Não. Então, é loucura esperar colher abacate de um pé que você nunca plantou. Pois é, tem muito crente que faz isso. Fica esperando colher o fruto que nunca plantou. Aqui nós lemos, quem observa o vento nunca semeará, e que olha para a nuvem nunca cegará. Essas pessoas muitas vezes fazem isso por estarem enganadas, mal ensinadas, ou simplesmente são pessoas que são procrastinadores. Fica empurrando com a barriga, depois, outra hora. Ou senão eles esperam o momento ideal, o momento perfeito. É o que diz aqui, ó. Quem observa o vento nunca semeará. Por quê? Vai ficar observando o vento? Esse observar não é olhar. É você, bom, o vento hoje está vindo do norte, então não vou plantar porque está vindo do norte. E amanhã? Não, amanhã está vindo do sul, mas está muito fraco. Aí depois de amanhã, não, que o vento agora está vindo do leste. Ou seja, nunca vai ter o momento ideal. Sempre vai ter um problema com o vento. Tá? Quem observa o vento não semeará. Por quê? Está arrumando desculpa com o vento. Aí continua aqui, ó. E quem olha para as nuvens nunca cegará. É uma coisa, bom, hoje está com muita nuvem, pouca nuvem, a nuvem está muito alta, muito baixa. São aquelas pessoas que ficam justificando, que ficam dando desculpas e justificativas para não plantar. Desculpas do tipo, bom, primeiro, deixa eu me formar. Eu estou estudando, quando eu me formar, aí eu vou começar a semear. Quem olha para as nuvens, não semeia para o vento. E quem olha para as nuvens, não cegará. Bom, primeiro, pastor, deixa eu me casar, deixa eu ter minha família, deixa eu criar meus filhos, deixa eu... Sabe o que é isso? É ficar esperando as condições perfeitas. Pastor, deixa primeiro eu ficar rico. Deixa eu fazer minha fortuna, deixa eu comprar minha casa, meu carro. Deixa eu me ajeitar financeiramente. Aí depois eu planto. Vai nessa. Pastor, é que eu estou numa fase da vida, sabe? Estou com criança nova, estou com um emprego novo, estou de mudança, me mudei, vou mudar. Sabe o que é isso? É observar o vento e a nuvem. Quer uma novidade? Pastor, quando eu me formar, aí eu depois de me formar, tá. Aí você se forma. Aí depois você vai querer fazer uma pós-graduação. Uma especialização. Mais um curso. Pastor, deixa primeiro eu enricar. Enricar é o quê? Deixa eu ter 100 mil na minha conta. Se você termina a sua conta, fale comigo depois do culto, tá? Isso é errado, é pecado, você tem que dar para mim. Não, escuta. Quando você faz 100 mil, 200. Quando tiver 1 milhão, nunca você vai ter o suficiente. Sempre você vai precisar alcançar uma cifra sempre maior. Sabe o que é isso? É observar as nuvens e ficar olhando o vento. Pastor, deixa eu primeiro casar. Minha gente, se você acha que depois de casar você vai ter mais tempo para servir a Deus, você está enganado. Aí vão vir as crianças, os filhos, esqueça a sua vida. Estou exagerando, viu, gente?
Sabe, você vai para um jovem e fala, meu jovem, por que você não serve Deus? Ah, porque pastor, eu estou muito ocupado, tenho provas. Arruma um emprego, uma família, filho para criar, trabalho, um patrão, enchendo sua paciência. Aí você vai ter mais tempo, né? Não. A grande novidade é, se você está esperando o momento perfeito para servir a Deus, esse momento nunca vai chegar. Ele nunca vai chegar. Por isso que, eu vou ler de novo aqui que fala aqui, ó. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ah, sabe o que é, pastor? É que meus filhos estão pequenos, dão trabalho. Ah, é? Espera a adolescência. Algum pai aqui diz amém? Seus falsos. Pois é, gente. Tem mais. Depois que seus filhos crescem, você tem os netos. É, gente. Olha, se você está esperando o momento perfeito nas suas finanças, sua carreira, sua vida vida acadêmica, profissional, esse momento perfeito nunca vai chegar. E sempre vai ter alguma coisa para você fazer, conseguir, galgar, conseguir primeiro, antes de se dedicar e plantar e fazer o bem. Mas você passa a vida, não você, é claro, mas essas pessoas passam a vida na expectativa de colher as bênçãos a qualquer momento de um fruto que nunca plantou. Sabe o que é isso? Isso é uma fonte de frustração. E mais cedo ou mais tarde, eles vão fazer o quê? Eles vão partir, vão largar tudo, vão culpar Deus, vão culpar a igreja, vão dizer que é uma perda de tempo, foi um desperdício de tempo, serviu de nada, blá, 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 blá. E a culpa toda era de quem? Eles. Porque esperam colher o que nunca plantaram. Um grave erro. O resultado disso é a pessoa sempre irada com a vida, com a esposa, com os filhos, com todo mundo, irado com a situação, inconformado, indignado com os resultados do que plantou. Não plantou o bom fruto, mas está inconformado. Olha o que fala Provérbios 22, versículo 8. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Então aqui tem alguém que está semeando a semente errada. Né? Diz aqui, o que semeia a perversidade, o erro, não é a semente boa. Está semeando a semente ruim na sua vida. Quem semeia a semente ruim vai colher o quê? Fruto ruim. Então está aqui, o que semeia a perversidade cegará, vai colher o quê? Males. Claro, você planta o mal, vai colher mal. Você quer plantar mal e colher bem? Não funciona assim. Mas olha o resultado. Com a vara da sua própria indignação, a própria indignação dele será extinto. O que é extinto? Destruído, arruinado, derrubado, extinto. Alguém viu algum dinossauro por aí recentemente? Por quê? Porque estão extintos. O povo de Moabe, como eu falei antes, ele foi extinto. Não existe mais. A própria indignação, a palavra, a vara da sua própria, essa vara significa poder, significa força. A sua indignação, é como eu disse, a pessoa vive irada, inconformada, brigando com tudo e com todos, culpando tudo e todos. Por quê? Porque eles não estão colhendo o que eles querem, porque estão plantando a coisa errada. E em vez de colher o bom fruto, vão colher extinção, devido à sua própria indignação. Aquilo vai comer eles por dentro. Eles querem colher abacate, mas estão plantando outra coisa. Eles querem colher graviola, mas estão plantando outra coisa. E ficam revoltados, indignados, quando não estão colhendo o que querem. Gente, você pode plantar o que você quiser na sua vida. Plante à vontade. Você tem essa escolha, você tem essa liberdade. Mas nós não temos a liberdade de escolher o que colhemos. Nós escolhemos o que plantamos e somos obrigados a colher o que plantamos. Você vai colher. A Bíblia falou o quê? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Seja ele bom, seja ruim. Não haverá seara, não haverá colheita, e até o esperado, o pouco que porventura entre,
vai voar, vai desaparecer. Olha o que fala Oséias capítulo 8, e o versículo 7 diz assim: porque semearam vento e cegarão tormenta, não haverá seara, e a erva que dará farinha, e a erva não dará farinha, e se der, traga-la-ão aos estrangeiros. Veja só, aqui é um povo que eles semearam vento. Quem semeia vento, cegará o quê? Tormenta. Essa tormenta significa um vento bem forte que vem e destrói tudo. E realmente, você planta um grão de milho, naquele um grão de milho vai nascer um pé de milho com várias espigas, e cada espiga vai ter, eu não entendo muito de milho, mas dezenas, centenas de milhos. Ou seja, você planta um grão e você tem um monte de grãos. Você planta o vento, você colhe um tornado, uma tormenta, uma tempestade. Então, quando você planta o bem, você colhe bem. E você colhe mais do que você plantou. Jesus falou o quê? Mais abençoada coisa é dar do que receber. Por quê? Quanto mais você planta, mais tu recebe. Você planta o milho, você colhe centenas de milho. Você planta uma semente de maçã, você tem um pé de maçã que vai te dar inúmeras frutas e mais inúmeras sementes ainda. Olha o que fala aqui. Porque semearam vento, cegarão tormenta. Não haverá seara. Claro, o vento vai vir e vai destruir tudo. Não haverá seara. A erva não dará farinha. O que quer dizer isso? A erva está falando sobre plantio, sobre trigo, sobre milho. Não dará farinha, por quê? Porque você planta o milho, você planta o trigo, por quê? Para fazer farinha, fazer cuscuz. Aleluia. Tá? Então o que acontece? Não tem colheita, então não vai ter farinha, não vai ter comida. E continua. E se der, ou seja, e se der, o pouco que der, traga-lão aos estrangeiros. Vai ser carregado embora, vai ser levado embora. Você vai trabalhar e não vai dar fruto, e o fruto que der vai ser para os outros, não para você. Deixa eu perguntar, vale a pena? Não, não vale a pena. A impiedade. É impiedade querer colher o que não plantou. Não só é loucura, é impiedade. Olha o que fala Provérbios 11, 18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça, haverá galardão fiel. Quem semeia justiça vai ter um galardão fiel. Esse fiel quer dizer que não falha. Não falha, é um galardão fiel, é certo. Sabe o que é fiel o galardão? Porque quem dá o galardão é fiel, que é Deus. Mas para o ímpio, ele faz obra falsa. Ele semeia maldade. Ele semeia a semente errada. E para ele, não vai ter galardão fiel coisa nenhuma. Note aqui que não diz que o ímpio vai fazer a má obra. Apesar que o ímpio faz má obra. O problema aqui é que o ímpio faz a obra falsa. Ímpio faz má obra, mas aqui o foco não é na má obra que o ímpio faz. Aqui o foco é na obra falsa. A obra não da verdade, a obra da mentira, a obra má. Mas o justo, ele faz o semear de justiça. Ele está garantido o galardão. Por isso que Paulo escreveu: não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Porque tem um galardão fiel. O galardão fiel está vindo. Ceifará seu tempo. Continue fazendo bem, plantando bem. E é um grave erro a gente só viver de fruto antigo. Ou do fruto dos outros até. Ficar colhendo pelo bem que outros fizeram. Talvez o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, enfim. Talvez não for nem você que plantou. Aí você começa a achar que isso tudo sou eu. E não é você. É fruto de outra pessoa, é fruto antigo que você nem plantou. Lá em casa, aquele pé de acerola que eu como acerola até hoje, eu não plantei aquilo. Não plantei aquilo. Aquele pé de manga que a gente lá sabe bem, eu não plantei aquele pé de manga. Quando eu cheguei lá, francamente, estava um toco desse tamanho que tinham cortado e queimado. Ficou um toco. Eu não plantei, mas está lá. Agora, o infeliz daquele pé de graviola, eu plantei. E nada. Aquele ingrato.
Acho que chegando em casa hoje, eu vou derrubar ele hoje à noite mesmo. Pronto, vou me vingar. Vingança pertence ao Senhor, pastor. Amém. Calma. Não, não. Me arrependi do mal que ia fazer pro bichinho. Mas entenda, gente. É loucura querer esperar colher o que você não está plantando. É loucura ficar só vivendo de fruto antigo que você nem plantou, talvez. Ou talvez você plantou. Mas você parou de plantar porque ficou contente apenas com o fruto que está chegando. E se você parar de plantar, um dia aquele fruto vai acabar. É um grave erro. É um grave erro cansar de esperar pelo fruto. Então, para encerrar, deixa eu perguntar isso para você. Será que estamos cometendo um desses graves erros de plantio? Será que nós estamos esperando colher? Um dia fica velho isso, cansa. Eu mesmo cansei de esperar de colher abacate. Sabe por quê? Eu não tenho um pé de abacate no meu quintal. Cansa, frustra. Mas tem muita gente que faz isso. Talvez você está cansado. Pastor, cansei de esperar. Os que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Por quê? Espera no Senhor. Renova as forças no Senhor. Ou estamos plantando o fruto mal? Estamos ativamente plantando a semente má, a falsa semente, impiedade, e achando que vamos colher o bem. Não vai. Graves erros que podemos todos cometer se nós não vigiarmos e revisarmos, analisarmos nossas vidas